E aí, tranquilo? Olha, a aula de hoje importantíssima, hein? Áreas de triângulo. Presta muita atenção. O que eu quero que você entenda? A fórmula que nós vamos ver hoje para calcular a área de triângulo, para muitos alunos é a única fórmula. Só que eu vou falar para você, essa é a primeira. Ela não é a única, ela é a primeira. Eu acho realmente que ela é a mais importante, mas ela não é a única, beleza? Presta atenção. A primeira maneira de calcular a área de triângulo é base vezes altura relativa a essa base sobre 2. O que é isso? Eu quero calcular a área desse triângulo. Primeira coisa que você tem que entender, o que é área, tá? Quando eu calculo a área de um triângulo, é como se eu estivesse preenchendo todo o interior desse triângulo, tá? É isso que é a área. Eu estou preenchendo todo o interior do triângulo. Área é a primeira maneira, base vezes altura relativa a ela sobre 2. Como assim? Eu vou considerar esse B como base. Considerando ele como base, eu vou precisar dessa altura. Essa altura eu vou chamar H. Então a base, a área, é base vezes altura dividido por 2. Isso é o cálculo da área de um triângulo. Agora, eu preciso bater um papo sério com você. Presta muita atenção nisso daqui. Aluno guarda assim, ó, área é base vezes altura sobre 2. Primeiro detalhe, não é assim que se guarda. Não é base vezes altura sobre 2. É base vezes altura relativa a essa base sobre 2. Beleza? Segunda coisa, quando você for calcular a área de um triângulo, não saia ligando automático. Base não necessariamente é o que está embaixo. Base pode ser qualquer lado do triângulo. Beleza? Guarda bem isso. Base pode ser qualquer lado. Agora, escolhido o lado, você vai pagar um preço por isso. Esse preço pode ser barato ou pode ser caro, dependendo da altura que você vai ter que traçar. Exemplo, se eu considerar aqui como base, eu preciso dessa altura. Se eu considerar aqui como base, eu preciso dessa altura. Então, sempre que for calcular a área, antes de sair ligando automático, tenta analisar o que é melhor você chamar de base. Perfeito? Então, área, base, vezes altura relativa a essa base sobre 2. Como assim? Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Eu quero a área desse triângulo. Presta atenção. Primeira coisa, hein? É um triângulo retângulo? Na hora que eu ver se é 4. Isso é normal, isso já é natural. Minha mão vai sem pensar. Vi que a hipotenusa é 5, o cateto é 3, é 4. Agora, presta atenção, eu não quero a área. Antes de sair ligando automático, um tantão de gente fala assim, vou considerar o 5 como base. Pode considerar o 5 como base? Pode, tem problema nenhum. Aí, você vai ter que traçar uma altura aqui, ó. A altura tem que ser perpendicular. Só que agora, olha que legal. Posso considerar o 3 como base? Se eu considerar o 3 como base, a altura tem que sair do vértice e acertar o 3 formando 90 graus. Onde que está formando 90 graus? Exatamente quem? O 4. Em outras palavras, você já tem a altura pronta. Para que você vai traçar uma aqui para achar? Então você já tem ela pronta. Então área, base 3 vezes a altura 4 sobre 2. Simplifica aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. Tem gente que gosta de falar assim, ó, área de triângulo retângulo é um cateto vezes o outro sobre 2. Você pode até falar desse jeito, é um cateto vezes o outro sobre 2, que aí fica até melhor para você guardar. Mas é base vezes altura sobre 2, porque um cateto é exatamente a altura do outro. Acabou. Aí fica lá, traçando a altura aqui. Pra quê? Pra quê? Agora, presta atenção nesse daqui. Eu tenho aqui um triângulo
Antes de sair fazendo conta igual louco, esse triângulo, 10, 12, 10, é um triângulo isósceles. Presta atenção. Antes de sair fazendo conta igual louco, eu não quero a área, vou considerar o 10 como base. Se eu considerar o 10 como base, eu vou traçar essa altura aqui, ó. Uma dica para você. Sempre que você traçar uma altura, dá uma olhada se esse lado é igual a esse. Se esse lado for igual a esse, divide esse lado ao meio. Pergunta, esse cara é igual a esse? Não, então não dividiu ao meio. Ou seja, achar essa altura vai ser difícil. Então, eu não vou considerar o 10 como base. Eu vou tentar considerar outro lado como base. Vem cá. Posso considerar o 12 como base? Se eu considerar o 12 como base, eu vou ter que traçar essa altura aqui, ó. Uma dica. Na hora que eu tracei essa altura, esse lado é igual a esse? É. Show de bola. Divide aqui ao meio. Sempre que esse lado for igual a esse, a altura divide aqui ao meio. Vem cá. O total não é 12? Se dividiu ao meio equivale 6. Esse triângulo não é um triângulo retângulo? Se é um triângulo retângulo, eu posso usar teorema de esperteza. Não é nem teorema de Pitágoras, é de esperteza. Quando eu vejo que a hipotenusa é 10, aqui é 6, qual triângulo vem na minha cabeça? 6, 8, 10. Então essa altura aqui é 8. Ó. Então a área do triângulo, base 12, vezes a altura relativa a ela, que é 8, dividido por 2. Pode simplificar aqui, ó. Essa área vai dar 48. Então é isso. Antes de sair ligando automático, analisa quem vai ser a base. Base nem sempre é o que está embaixo, tá? Olha esse daqui. Esse daqui é interessante pelo seguinte. Eu tenho aqui um triângulo, esse triângulo é chamado triângulo obtusângulo. Eu quero a área dele. Presta atenção. Base vezes a altura relativa a ela sobre 2. Eu posso considerar qualquer lado como base. Se eu considerar esse lado como base, quanto que vale esse lado? 3. Eu preciso da altura. A altura não tem que sair do vértice e acertar o lado formando 90 graus? Aqui dentro eu não consigo formar 90 graus. Onde vai estar a altura? Eu tenho que prolongar, a altura está aqui fora. Em outras palavras, para esse 3, quem é a altura? 4. Então acabou. Base vezes a altura sobre 2. Simplifica aqui, a área vai dar 6. Sabe o que incomoda muito o aluno? Quando eu pego essa altura aqui do lado de fora, ele acha que eu estou calculando essa área toda aqui, ó. Não. Para estar calculando essa área toda, eu não podia ter considerado a base só até aqui. Eu tinha que ter considerado a base tudo. Beleza? Então aqui, ó, para esse 3, a altura é esse 4. Então base vezes a altura sobre 2. Olha como que isso daí é cobrado em prova. Eles te dão um retângulo, traça a diagonal, aí ele pega aqui, ó, e fala que esses 3 tamanhos são iguais. Aí ele pede para você relacionar essas 3 áreas aqui, ó. É só você olhar. A base dos 3 é a mesma e a altura também é a mesma. Então essas 3 áreas são iguais. Perfeito? É isso aí. Agora, dá uma olhada nesse. E esse aqui é para chamar a atenção para um detalhezinho. Eu quero a área desse triângulo aqui, ó. Se você olhar bem, é um triângulo equilátero. Posso considerar o 6 como base? Posso. Vou traçar a altura aqui, ó. Presta atenção, que aqui eu já vou relembrando algumas coisas legais. O triângulo aqui não é equilátero? Quanto que vale cada ângulo do equilátero? 60. Então aqui é 60. Vamos usar uma teoria que a gente já conhece? Olha para esse triângulo aqui. A hipotenusa não é 6? O cateto oposto a ângulo de 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então a área base 6 vezes a altura 3 raiz de 3 sobre 2. Simplifica aqui, ó. 3 vezes 3 vai dar 9 raiz de 3. Por que eu estou chamando atenção para esse daqui? Porque tem muito aluno que ele decora a área do triângulo equilátero. Ele decora. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Repara, se você tivesse decorado essa fórmula aqui, ó, a base é 6, o lado é 6, então L ao quadrado, 6,
6 ao quadrado, 36 sobre 4, 9. 9 raiz de 3. Chega no mesmo lugar. O que eu estou querendo dizer para você? Se você não tiver essa fórmula decorada já, nem precisa decorar. Não é tão necessário assim não. Eu sempre falo, eu acho que os nossos neurônios têm coisas a mais, melhores para a gente poder guardar do que isso daqui. Agora, se você já tem isso guardado, área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza. Agora, se não tiver, não precisa, é só resolver do jeito que eu resolvi aqui. Perfeito? Agora, isso daqui, ó. Uma aplicação de áreas. Olha que legal. Eu quero calcular H. Presta atenção, porque essa questão aqui, ó, você tem pelo menos 5 maneiras de fazer. E o mais legal, você tem 5 e sabe qual que o aluno geralmente faz? Nenhuma. Isso que é o pior de tudo. Então eu quero que você preste atenção. 10, 10, 12 e aqui é H. Eu quero quanto que vale H? Olha que legal. Quando eu tracei esse H, esse lado é igual a esse? Não. Então não dividi ao meio. Porque se fosse igual, dividiria ao meio. Aí eu aplicaria Pitágoras e mataria. O problema é que não é igual. Aí olha o que muita gente faz. Ele traça o H aqui, aí ele chama aqui de X, aqui de 10 menos X, aplica Pitágoras e resolve um sistema. Pode fazer isso? Pode. Mas olha a dica que eu vou te dar. Esse triângulo aqui não é um triângulo isósceles? Então olha que legal. Essa altura divide ao meio? Não. Mas e se eu traçar essa? Aqui não é 10? Aqui não é 10? Então divide ao meio. Aqui vai valer 6. Como aqui é um triângulo retângulo, 6, 10, quanto vale essa altura? 8. Agora olha que legal. Olha o que eu vou fazer. Vou calcular a área desse triângulo aqui, ó. Posso considerar o 12 como base? Pode. Só que se eu considerei o 12 como base, quem faz o papel de altura? 8. Então, base vezes a altura sobre 2. Só que vem cá, eu não quero calcular a área desse triângulo. Posso considerar o 10 como base? Pode. Se eu considerar o 10 como base, quem faz o papel de altura? H. 10 vezes H sobre 2. Olha aqui que legal, então. O que aconteceu? Eu considerei o 12 como base, a altura 8. Base vezes a altura sobre 2. Considerei o 10 como base. Base vezes a altura sobre 2. Só que eu calculei a área do mesmo triângulo. Então, essas áreas são iguais. Posso simplificar aqui, ó. 12 vezes 8, 96. Dividido por 10 vai dar 9,6. Essa é a altura que você queria. Então, isso é uma aplicação de áreas. Você pode fazer isso para poder achar uma altura. Isso é legal. Você compara as áreas. Beleza? Então, presta atenção. A aula de hoje foi só isso daqui, ó, para você trabalhar com base vezes altura sobre 2. Mas veja que é interessante, porque dependendo do que você chamar de base, você pode errar. Tranquilo? Agora faz um favor para mim. Faça os exercícios, mas depois já vai direto para a próxima aula de áreas, porque eu vou estar falando de uma outra maneira de calcular. Beleza? Te aguardo.